INSS. Só dizer para aqueles que estamos assistindo que aqui pelo tal do WhatsApp eles perguntam, mas ninguém vai falar pelo outro lado, a outra versão ou a outra visão e o que eles acham disso que está sendo dito. Eu só informo a todos que foi convidado o Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, para que mandasse seu representante. Não mandou. Foi convidado o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, MDSA, que mandasse alguém, mesmo que fosse o representante. Não mandou. Foi convidado o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, também não mandou. Eu não concordo que eles tenham feito isso. É a primeira vez que eles fazem isso. Toda vez que essa comissão convidou, sempre veio alguém falando pelo governo. Eu não concordo, mas entendo. Como esse governo está despencando, está ladeira abaixo, eles já não têm comando nenhum. Ninguém sabe quem é que manda ou desmanda ou não manda lá dentro. Então, eles não sabem quem mandar. É um governo que, pode crer, eu estou convicto disso, não passa o mês de abril. Todos os indicativos são que antes de abril, ou no máximo no mês de abril, já que o Tribunal Eleitoral marcou, o Supremo Tribunal Eleitoral marcou a possibilidade do afastamento já para o dia 6, e muitas conversas estão acontecendo. Eu vi agora com o ex-presidente da República, que faz parte desse governo, já está dizendo e fazendo um apelo para que haja renúncia. Então, essa é a insegurança que eles estão. Então, como eles já não falam, bem dizer, pelo governo, eles se sentiram incompetentes para mandar para cá um representante. Incompetentes. Só pode ser isso. Não tem competência nenhuma, não sabe quem manda, virou uma lambança geral e não mandaram ninguém. Todas as vezes que eles mandaram aqui, foram tratados respeitosamente, teve até palma, pela coragem de alguns vir aqui fazer a defesa do ponto de vista do governo. Ninguém foi hostilizado. E hoje não seria diferente. Cada um ia colocar seu ponto de vista, porque assim é a democracia. Eu, atendendo o apelo que me chegou aqui, eu só quero fazer um pedido. Eu acredito que tenhamos um novo governo, rapidamente. Eu espero que o novo governo, porque eu não vou fazer política eleitoral partidária aqui, que assuma dentro, sei lá, do mais breve tempo possível. Todo mundo sabe que eu defendo as eleições gerais. Já disse aqui que dependesse de mim, renovava o Congresso e também o Executivo. Eu abriria a mão do mandato, mas todos abririam mão, para a gente pudesse eleger um novo Congresso e um presidente e vice da República eleito pelo povo. Eu só peço uma coisa, para aqueles que forem para essa disputa: devolvam para o povo brasileiro, de imediato, o Ministério da Previdência, que vocês acabaram com ele. Acabaram covardemente, que não consultaram ninguém. E nem o Congresso foi consultado quando vocês resolveram transformar o Ministério da Previdência, como a gente fala, um puxadinho do Ministério da Fazenda. Vamos em frente. Passamos de imediato a palavra ao senhor Júlio César Lopes, representante da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais do INSS. FENASP. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer inicialmente a indicação da nossa Comissão Nacional de Assistentes Sociais pela confiança. E, em nome do senador Paulo Paim, eu quero saudar a mesa e todos aqueles que nos ouvem nesse momento, seja presencial ou na TV Senado. Só permita, às vezes que estão chegando, tem inúmeras cadeiras vazias, viu? Tanto aqui no, como é que chama? Aqui diretamente no plenário, como nas laterais. Com certeza, se precisar, tem lugar para mais 20 pessoas, no mínimo. Isso é só para avisar a segurança que ainda tem lugar, porque alguém não me diga que não estão liberando por falta de espaço. O tempo é exíguo e precioso, então, por isso mesmo, não nos permite maiores... Muito obrigado. O senhor é um gentleman. Por isso mesmo, não nos permite maiores aprofundamentos, mas eu tentarei ser objetivo sem ser superficial nas minhas análises. E aqui a gente traz um pouco dessa contribuição específica do Serviço Social na Previdência em relação à sua atuação na avaliação social e na construção do modelo social
de avaliação da deficiência para as pessoas que solicitam, que requerem o BPC-LUAS, né? Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, no INSS. E aqui eu trago um pouco alguns marcos históricos, teóricos, levando em consideração que existem vários outros anteriores e após essas datas que eu firmei, mas eu achei interessante trazer o ano de 2001, o Brasil foi signatário, ratificou a Resolução 5421 da OMS, a ONU, e adotou, a partir daí, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Isso muda completamente a visão que se tem da deficiência e da forma como ela seria avaliada a partir de então. E isso, claro, é fruto de uma luta intensa dos movimentos internacionais da pessoa com deficiência, que lutaram para ter reconhecido a possibilidade de dialogar, discutir e avançar no conceito de deficiência que anteriormente nós tínhamos e que era extremamente restrito, e ainda ideologicamente continua na cabeça de alguns profissionais da área da saúde, mas já daqui um avanço. Em 2007, nós temos aí o decreto 6.214, que aí já nos traz elementos importantes para essa visão diferenciada sobre a deficiência e traz uma grande novidade. A partir desse momento, não só os peritos médicos ou a perícia médica do INSS faria essa avaliação de deficiência, mas também o Serviço Social da Previdência comporia essa equipe que avaliaria a deficiência para fins de concessão do BPC-LUAS. Isso também representou um grande avanço, porque, a partir de então, nós passamos a construir um modelo diferenciado que reconhecia as particularidades dos sujeitos sociais para além da estrutura e função do corpo. Em 2009, nós temos aí a realização de um concurso, que foi o concurso depois de quase 3 décadas, para assistentes sociais. Nós tivemos 900 contratados de imediato, depois tivemos um outro número significativo de profissionais, 50%. E, a partir desse momento, é que começam efetivamente as avaliações da pessoa com deficiência, com a participação dos assistentes sociais e peritos médicos. Pessoa com deficiência, então, passa a ser aquela que possui impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A deficiência não é mais vista como um atributo da pessoa, que atribuir a responsabilidade da deficiência somente ao sujeito, mas ela passa a ser vista como consequência de um conjunto complexo de situações de natureza biológica, individual, econômica e social. Daí reafirma-se a importância do novo modelo. E aí o que é que a gente passa a avaliar? E eu trago elementos até didáticos para que a gente possa compreender um pouco essa avaliação. O serviço social passa a analisar os fatores ambientais e contextuais, que têm a ver com os elementos da vida dos sujeitos, no campo social, comunidade, sociedade, família, trabalho, renda, interação, atitudes. A perícia médica continua avaliando a estrutura e função do corpo e ambos, serviço social e perícia médica, passam a avaliar as atividades e participação. Aí nós passamos a avaliar a deficiência mais o grau de impedimentos. E o que é que muda na avaliação da deficiência com a adoção do modelo social? Quais são os avanços que nós temos a partir daí? Eu trago 3 situações emblemáticas e, obviamente, nós temos uma série de exemplos que poderíamos trazer, mas como o tempo não nos permite, mas a gente fica nessas 3 situações que eu trouxe aqui. Primeiro, avaliando a deficiência física a partir da lógica de um cadeirante, Nós temos, inclusive, aqui um usuário que tem essas características que nós estamos trazendo, que é importante, inclusive, que os usuários estejam presentes, ocupando esses espaços e construindo junto conosco esse modelo, defendendo o direito da classe trabalhadora e defendendo o direito das pessoas com deficiência enquanto trabalhadores, que precisam ser respeitados por esse país. Então, nós temos aqui a falta de acessibilidade, a ausência de apoio familiar, a presença de preconceitos e discriminação, pouca oportunidade e condições de igualdade, situação de habitação precária, ausência ou insuficiência de renda,
a ausência de qualificação profissional, o analfabetismo, entre outros. Nós observamos, então, que esses são elementos importantes e que devem compor a avaliação social da pessoa com deficiência, e que no modelo anterior, isso tudo não era levado em consideração. Então, nós não podemos conceber uma avaliação para a concessão de um benefício assistencial que não leve em consideração essas características. Um segundo exemplo aqui, nós temos dois jovens com síndrome de Down. Ficticiamente, nós trouxemos o nome aqui de Antônio e Pedro e traçamos um paralelo, uma comparação entre as situações, as histórias deles. E essas histórias, elas se repetem nos nossos atendimentos, né? A família do Antônio, ela possui apoio e afeto dos pais, ele possui, um irmão e demais parentes e amigos. A família do Pedro, ele não conhece o pai, sendo criado apenas pela mãe, junto com os seus 7 irmãos menores de idade. Na renda, os pais do Antônio trabalham e têm renda familiar, em média, R$ 12.500, e já a renda de sobrevivência da família do Antônio, a mãe está desempregada, sem apoio de parentes, sobrevivem do Bolsa Família. É uma grande realidade que nós observamos durante o nosso dia a dia de trabalho. A moradia reside em casa própria, o Antônio, em bairro central, com boa oferta de serviços públicos diversificados, e já o Pedro mora em residência, casa cedida por conhecidos, feita de taipa, né, que é madeira e barro, né, no Nordeste a gente tem muito isso ainda, sem acesso à água encanada, energia elétrica e outros serviços básicos. Na educação, o Antônio estudou em boas escolas, com reforço de especialistas, sabe ler, escrever, mexer em computador e internet. Já o Pedro não teve a mesma oportunidade, né? Não chegou a frequentar a escola, não sabe ler nem escrever. Na participação social, o Antônio foi estimulado pelos pais desde muito novo até a autonomia. Em contrapartida, o Pedro foi superprotegido, a mãe não o permite sair de casa sozinho nem interagir com outras pessoas. Então, tudo isso aqui é avaliado na avaliação social, no nosso modelo social, biopsicossocial da pessoa com deficiência. Um terceiro e último exemplo muito importante, né, são as pessoas soropositivas. Como pensar, a nossa pergunta, a avaliação das pessoas soropositivas para acesso ao BPC-LOAS, sem levarmos em consideração os aspectos sociais, senador? Como avaliarmos essas pessoas? Deixar de levar em consideração todos esses elementos, né? Como fatores contextuais e ambientais. O serviço social, então, pergunta: quem avaliará o acesso ou não aos serviços públicos de saúde e tratamento, como consultas, exames, medicamentos? Quem avaliará as múltiplas barreiras sociais criadas em razão da existência e conhecimento da doença, seja na família, seja na sociedade, a exemplo das atitudes ocasionadas pelo conhecimento da doença, como estigma, preconceito, discriminação, abandono, isolamento, segregação, falta de apoio, entre outros, e que impactam no autossustento, na sobrevivência pelo trabalho e nas oportunidades negadas. E nós temos vários casos de pessoas que, apesar de ter a estrutura e função do corpo, tudo certinho, avaliado pela perícia médica, mas tem uma série de elementos que a gente chama de minusvalia, pela própria situação do conhecimento da doença, as pessoas não lhe permitem acesso a serviços, a benefícios, a trabalho e inclusive, o contato social com outras pessoas. As pessoas são segregadas em casa, com as suas famílias, enfim. E alguns resultados e curiosidades do modelo social. Aqui no primeiro ano de comparação, quando foi implantado, a gente pega o período anterior, um ano, e depois, com referência ao ano 2009. Nós temos aqui um avanço, né, de 26,50% de benefícios concedidos. E o indeferimento caiu cerca de 11,91%. Isso é o modelo social. Isso é o reconhecimento de que a deficiência, que milhares e milhares de pessoas com deficiência não tinham a possibilidade de ter o reconhecimento do seu benefício, a partir desse modelo elas passam a ser inseridas. Aqui é para desmistificar um pouco, né, essa discussão em relação a que algumas entidades, né, que são aliadas ao atual governo, elas vêm defendendo a ideia de que houve um espantoso e brutal aumento da concessão de benefícios, senador, e quiçá houvesse,
que houvesse, mas não é isso que acontece, né? Nós tivemos aqui, num período, uma média, os 6 anos anteriores à implantação do benefício em 2009, do modelo, teve, em média, 7,55% de aumento. Após o modelo, teve algo semelhante, não houve nenhuma explosão. Houve crescimento absolutamente, mas relativamente não houve isso que eles andam falando por aí, né? E, por fim, aqui, a evolução dos recursos, né? Nós tivemos no período anterior 21,80% dos recursos, a média, nos 6 anos anteriores à implantação do modelo, e 6 anos após nós tivemos 16,62% de crescimento, né, desses valores. Então, também não houve nada espantoso em relação a esse orçamento que a União gastou com esses benefícios. A evolução dos benefícios concedidos judicialmente, isso é um dado importante, muito importante, porque há uma entidade, mais uma vez reafirmo, que tem defendido que houve uma explosão brutal da concessão de benefícios judiciais, da judicialização, após a implantação do modelo social da deficiência. Nós podemos ver aqui que nos 5 anos anteriores houve 300% de aumento dessa a concessão judicial. E após o modelo, caiu significativamente para 70,8%. Então, nós estamos vendo que, primeiro, a judicialização é bem anterior ao modelo, e, segundo, o modelo não contribuiu para a explosão de benefícios judicializados. Ao contrário, né? Então, a gente tira aqui essa mentira, essa falácia. As considerações finais. O modelo social contribui para reduzir as injustiças sociais, reconhecer e ampliar direitos àqueles que até então viam-se prejudicados por um modelo incompleto e restritivo de direito da avaliação de deficiência. Os indeferimentos foram reduzidos significativamente em razão do critério da deficiência. Usuários que antes do modelo possuíam mais dificuldade de ter acesso ao BPC em razão de sua doença ou deficiência, não ser tão aparente, a exemplo do HIV, mas também de epilepsia e outras enfermidades, passam a ter maior oportunidade de acesso ao benefício. O modelo social não provocou aumento de demandas judiciais e, por fim, propor o fim desse modelo, que é o que estão querendo fazer agora, em razão de critérios meramente econômicos, é negar direitos às pessoas com deficiência. Enquanto assistentes sociais, trabalhadores e de luta, nós não vamos permitir isso. Muito obrigado. Por nenhum direito a menos. Meus cumprimentos ao senhor Júlio César Lopes, representante da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais, com um quadro comparativo muito interessante, que nós poderemos, muitas das informações estão chegando aqui, a gente depois quer receber para usar para a CPI da Previdência, inclusive, porque os dados que eles colocam lá não tem nada a ver com tudo isso que vocês estão colocando aqui. E achei muito interessante a comparação que tu fez com o Antônio e o Pedro. É chocante até para a gente que atua nessa área, né, e combate todo tipo de preconceito. A gente vê a situação de um deficiente pobre e um da classe média, diria, né? Tinha que ter, no mínimo, direitos parecidos em matéria de assistência, né? E não tem, porque o governo está meio que se retirando do papel fundamental que é a assistência social, que a nossa Seguridade Social deveria contemplar. Então, agradeço muito aí pela contribuição, uma bela audiência pública. De imediato, Ana Luísa Dallago, representante da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASP, que sempre está presente com a gente, viu, em todas as fronteiras. Por isso que eu me dou liberdade quando ela diz, vou protestar, digo, segura um pouquinho, deixa eu primeiro botar o povo aqui dentro. E ela disse, não, tudo bem, vamos lá, então. É bom te ouvir, viu, como sempre. Bom dia, senador. Quero cumprimentar também os companheiros da mesa, dessa ilustre mesa, os companheiros que têm todo o conhecimento e o debate em relação a serviço social e reabilitação profissional, e os companheiros do plenário, e chamar, primeiramente, fora Temer, segundamente, fora fascistas,
que tem atacado o serviço social, reabilitação profissional do INSS e que ingerem dentro do INSS, provocando situações de assédio moral, provocando situações de ingerência sem nenhum conhecimento do que é o trabalho desses servidores, os assistentes sociais e assistentes sociais que trabalham na reabilitação profissional e os companheiros que são terapeutas profissionais e outros que fazem parte do grupo da reabilitação profissional. Esse momento... Obrigada. Esse momento é de extrema importância pela conjuntura que estamos vivendo. Os ataques que os trabalhadores no Brasil têm sofrendo só se igualam aos ataques sofridos pelos trabalhadores na época da ditadura. Nunca se teve tanta retirada de direitos e nunca se propôs tantas reformas constitucionais que atacam o direito do cidadão e que provocam injustiça social. Estamos vivendo momentos de extrema dificuldade política, econômica e social. O rebaixamento da classe trabalhadora ao buscar o seu direito e ao não tê-lo constitui um perigo imenso para o cidadão. Os ataques impetrados aos trabalhadores nos últimos anos, com reformas constitucionais e infraconstitucionais, atendem a um projeto liberal do capital contra a classe trabalhadora e contra a garantia de direitos sociais. A primeira grande reforma que traz nesse governo e que tem nela o DNA do projeto que está sendo institucionalizado aqui é a reforma fiscal, que congela por 20 anos o direito ou a possibilidade de se implementar orçamento em tudo aquilo que garante direito para o cidadão. A reforma do regime fiscal é um fato internacionalmente inédito. Eu busquei pesquisar onde é que aconteceu isso e realmente agora mais recentemente na questão da Grécia, mas nunca antes havia acontecido um governo congelar por tanto tempo, através de um ajuste fiscal, orçamento para garantir direitos. Essencialmente é isso que esse governo está fazendo agora. O que esse governo propõe? Com esses reajustes, com essas reformas constitucionais e com esses ataques aos direitos dos trabalhadores. É o fim do Estado garantidor de direitos, uma vez que a proposta impõe a diminuição do tamanho e do papel do Estado, impossibilitando o funcionamento do serviço público e da rede de proteção social. Além do que, ao canalizar toda a ação para limitar gastos, ele deixa de atacar as desonerações fiscais, como aqui já foi falado, as sonegações e o pagamento de juros nominais, e, ao não permitir a auditoria cidadã da dívida, ou auditoria da dívida, como a gente diz que ela deve ser uma auditoria cidadã, ele nega a debater o injusto sistema financeiro, tributário, que faz com que os pobres paguem mais e os ricos sejam desonerados. A segunda grande reforma estrutural é a da Previdência, que propõe um conjunto de mudanças draconianas nas regras do sistema, cujo verdadeiro objetivo, e aqui tem que se dizer, é quebrar a Previdência Social e ampliar o espaço de atuação dos fundos privados, fundados na lógica individualista e esquecendo que a Previdência Social é de repartição, fundada num pacto de solidariedade social. O ataque sobre os direitos dos trabalhadores não termina aqui. Com a proposta de reforma da Previdência e a reforma da trabalhista, que reduz ou flexibiliza os direitos, avança na terceirização e garante negociação direta entre empresários e trabalhadores. Em um momento que estamos vivendo de recessão como atual, com elevadas taxas de desemprego, a conclusão óbvia é que tal reforma, se aprovada, tende a precarizar ainda mais o mercado de trabalho. O governo, nesse momento, primeiro desmonta a capacidade do Estado de promover as políticas
sociais e fragiliza a posição dos trabalhadores e depois desmonta a capacidade do Estado de induzir o crescimento, de transformar a estrutura produtiva por meio do novo regime fiscal que acaba com os direitos sociais. Tudo que a gente está vivendo aqui e está nesse momento presenciando, ele tem um objetivo de implementar tudo o que é da lógica fiscal endossada pelo mercado, através das reformas. Quem ouviu o ministro Meirelles afirmar que a situação fiscal é mais importante que a garantia de direitos nesse momento, pode entender um pouco do que está acontecendo no país. Fora toda a questão de calamidade institucional provocada, a crise política sem precedentes e a crise econômica tornam esse momento propício em que o governo de plantão usa o seu poder corruptor para implementar tudo que é de interesse do grande capital. Além de todo o poder corruptor, o governo tem na sua mão a mídia, que está aí para mostrar para a população a grande mentira do déficit da Previdência. Não vou aqui entrar em números, a gente tem feito isso em todos os fóruns, tanto estaduais quanto aqui na Frente Nacional, e em todos os momentos que a gente denuncia a reforma da Previdência, a mentira da reforma da Previdência, denuncia a reforma trabalhista que vai retroceder o Brasil à época de Getúlio Vargas, né, quando não se tinha direito do trabalho, e que hoje se conseguiu a duras lutas. Nada do que nós temos hoje foi garantido sem que houvesse luta. Tudo que hoje está querendo se derrotar foi construído ao longo do tempo através de grandes lutas. E aqui também tem que se fazer uma lembrança aos companheiros da reforma da Previdência de 2003, na qual nós estávamos aqui, lá embaixo, apanhando da mesma polícia que hoje bate nos outros trabalhadores e que bate na população, quando vem reivindicar direito, para que aquela reforma não acontecesse. Podíamos lá ter feito um debate amplo da reforma da Previdência. Se ela é necessária, vamos debatê-la. Vamos fazer debates como estamos fazendo agora com a reforma da Previdência, desmentindo ou dizendo o que é necessário fazer. Nós não nos negaríamos a debatê-la e, se houvesse caso de fazer mudanças, as faríamos juntamente com esta casa, que deve ser a casa do cidadão. E aqui também denunciamos, senador, a impossibilidade de nós entrarmos nos debates que estão acontecendo na Câmara Federal e aqui no Senado Federal, que dizem direito aos trabalhadores e aos cidadãos. Estamos impossibilitados de entrar para fazer o debate, porque a polícia cerca a casa e a casa está sendo fechada. Esta é a casa nossa. E nós temos que vir para cá, ocupá-la se for necessário, tirar quem está aqui dentro, os corruptos que estão aqui dentro, que venderam o seu voto para fazer essas reformas. Nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Todas essas mudanças não acontecem só na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Acontecem também e retiram também a garantia de direitos no serviço social, na reabilitação profissional. Embora esse direito tenha sido garantido, como as companheiras já falaram, a partir de 91, dentro da questão das leis, as mudanças que aconteceram na reabilitação profissional têm cada vez menos possibilitado a readaptação ou a reeducação dos trabalhadores em deficiência ou em acidente de trabalho ou em readaptação por alguma questão de acontecimento no trabalho. O sistema econômico que está submetido, o Brasil, ele não se preocupa com a construção de uma proteção social efetiva, que realmente se reabilite ou se readapte os trabalhadores lesados, pois o único objetivo é a obtenção de renda. Os serviços previdenciários e assistenciais estão desmoronando uma velocidade indescritível, não apenas regredindo conquistas, antigas ou recentes, mas evoluindo e desconstruindo as possibilidades de poder de se construir um processo adequado de reabilitação profissional. Esse trecho eu peguei das companheiras da reabilitação profissional no manifesto que fizeram.
Achei importante e vou divulgá-lo para todos e para todos. A FENASPES, a federação que tem na sua base os sindicatos dos trabalhadores da saúde, trabalho, previdência e assistência social, vem aqui fazer a denúncia de que nós não vamos permitir a ingerência de fascistas e a ingerência de governos corruptos e ilegais, fazendo reformas e desmontando o serviço social nesse país. Quero agradecer aos companheiros pela oportunidade, ao senador Paim e aos companheiros que fizeram o convite, e a federação se coloca à disposição de todo e qualquer trabalhador que se senta injustiçado para buscar o seu direito. Obrigada. Muito bem, Ana Luísa Baulago.